Estou olhando aqui a escolha que vocês fizeram sobre o assunto de hoje. Eu coloquei no Stories do Instagram, eu já vou mostrar para vocês o que aconteceu, qual que eram as possibilidades do vídeo. Eu voltei da minha corrida e eu estava indeciso em qual seria a pauta. Qual foi a pauta? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Acabei de voltar da corrida e eu estou indeciso entre duas pautas para gravar um vídeo. Vocês vão escolher. Pauta número 1, a diferença entre ser rápido e estar rápido. Pauta número 2, por que você deveria treinar menos intenso para se tornar mais eficiente? Qual que é a pauta? Qual a pauta que você escolheria? Eu confesso que eu fiquei meio decepcionado, porque eu queria falar a diferença entre ser rápido e estar rápido, mas vocês escolheram com 80%. Vocês escolhem pauta número 1 ou pauta número 2? 80% escolheu treinar menos e menos intenso para ser mais eficiente. Geralmente vocês são muito mais inteligentes do que eu, e eu estava pensando, é quase que uma sequência lógica. Então vamos falar primeiro sobre esse assunto e depois a gente fala sobre ser rápido e estar rápido, porque está associado a isso que a gente vai falar agora. Vamos lá. Por que treinar menos intenso para ser mais eficiente? Porque quando a gente fala em esporte, em treino, eu não estou falando de rotina fitness. Eu não estou falando para as pessoas que estão com dificuldade de encontrar consistência no treino. Esse vídeo pode te ajudar porque tira um pouco daquela pressão de que os treinos têm que ser extremamente longos, de que os treinos têm que ser extremamente intensos para serem eficientes. Mas esse assunto do treinar menos, de forma menos intensa, é uma forma de aumentar a qualidade, consequentemente aumentar a eficiência. As pessoas elas têm pânico de treinar menos ou treinar menos intenso, porque dá a impressão que essa cultura aqui no mundo profissional já mudou há décadas, mas no mundo amador, justamente por conta da falta de consistência, no mundo amador as pessoas associam muito o esporte, o treino ao sofrimento. Eu tenho que terminar o treino morto. Geralmente eu fico vendo as pessoas, elas se propõem a fazer os longos, muito mais longos do que o nível de fitness delas permitiriam. As pessoas tendem a fazer treinos muito mais intensos do que o nível técnico permitiria. Porque é uma coisa voluntária, é uma coisa que entrega uma suposta satisfação. Só que essa satisfação específica do momento do treino, ela acaba não tendo conexão com a consistência. Porque se você treina muito intenso, você interfere negativamente a qualidade do próximo treino. E daí o que as pessoas fazem? Ah, porque eu treinei muito forte na segunda, na quarta eu tiro intensidade. Daí na quarta que ele tirou a intensidade, ele se sente culpado. Daí na sexta-feira ele faz mais intenso um treino que não era para ser intenso, porque ele comeu o treino da quarta. Daí no sábado, como foi uma bagunça, fez muito forte na segunda, tirou na quarta, aumentou na sexta. Daí no sábado o cara ele já tá meio inseguro sobre o longão dele. Daí ele passa mais tempo dando desculpa do que se preparando para pedalar. O que isso quer dizer? Que quando o cara olha para trás na semana dele, ele treinou mais do que ele deveria, mais intenso do que ele deveria, e o treino foi por água abaixo. E por isso que eu resolvi falar sobre isso. Vamos lá. Primeiro, treinar menos. Como eu disse, as pessoas, ainda mais nesse momento, as pessoas acham que pedalar 100 km, pedalar 100 km virou nada, né? Você vai pedalar 100 km de speed dá 3 horas, 2 horas e pouco, 3 horas e meia, depende do nível. Você vai pedalar de mountain bike, dá 4 horas e meia, 5 horas. Dá a impressão que não é nada. Porque a pessoa consegue fazer, isso não quer dizer que é o melhor treino que ela deveria fazer. Porque para várias pessoas, um treino de 100 km ou o equivalente a um treino de 50, 60 de mountain bike, ou 40 de mountain bike, 100 de estrada, continua sendo um treino que tem um impacto fisiológico. O fato de você conseguir fazer não quer dizer que seja algo que o seu corpo esteja desejando, que ele esteja esperando que aconteça. Primeiro, é ter uma adequação do volume de treino que seja condizente com a sua característica e capacidade de recuperação. Porque antes que você pergunte, mas Samuca, mas como que eu sei qual que é o treino que é ideal para mim? Balizando pela recuperação, consistência. Esquece o ideal ou esquece o que a galera faz. Não esquece o que a galera faz, porque pedalar com a galera é legal. Mas tem que dar um jeito, né? Porque no final das contas,
você vai ficar menos frustrado e mais satisfeito com a sua performance individual. Quando você olha a sua rotina de treino, eu já falei isso algumas vezes, o treino que você está fazendo é o menos importante, porque ele sofre influência do que você fez no último treino e vai influenciar o que vai acontecer no próximo treino. Então, geralmente, você olha a sua semana de treino. Dentro dessa semana de treino, tem uma previsão, uma expectativa do que deve ser executado ao longo da semana. Treino planejado, treino executado. Então, quando você faz o seu treino de ritmo na segunda-feira, e esse treino de ritmo na segunda-feira, ele vai ser seguido por um treino de tiro na quarta-feira. Existe uma previsão, como que você tem que se sentir no treino da quarta-feira? Você tem que estar zerado para fazer uma ótima sequência de tiro? Sim. Se a programação é sim, quando você tem que ver se o intervalo de recuperação entre o primeiro treino de ritmo e o treino de tiro, caso essa seja a sequência, é apenas um exemplo, se o intervalo de recuperação é o suficiente para que você chegue no treino de intervalado da forma como você gostaria de estar, ou, na verdade, da forma como está sendo programado que você esteja. Qual que é o erro que as pessoas fazem? Elas empurram a recuperação, elas aumentam a recuperação, em vez de identificarem que elas deveriam ter feito menos intenso ou menos longo no primeiro treino. Porque a partir do momento que você empurra o seu treino do tiro, você chega na quarta-feira, puta, eu não tô bem, eu vou comer tiro, eu vou tirar tiro, ou vou empurrar o treino da quarta-feira para sexta-feira, você já mexeu completamente na semana. Por conta de um treino que você fez forte demais, longo demais, na segunda, você atrapalhou a semana inteira. Então o primeiro balizador, e isso os atletas profissionais eles já fazem desde pelo menos de forma sistemática, desde da Olimpíada de Londres, desde o ciclo antes das Olimpíadas de Londres, já faz pelo menos uns 20 anos que os atletas amadores, eles são protocolados, o treino, pela capacidade de recuperação. Ou seja, quando o cara, a intensidade e o volume de treino é baseado pela capacidade de recuperação do cara. Então, se ele treina 5 vezes por semana, não é que ele fica inventando dia off porque ele exagerou. Ele tira volume, ele tira intensidade para manter a consistência. Então, se o seu treino de segunda-feira, que você adora fazer, é uma puta quebradeira, mas esse treino de segunda-feira sempre atrapalha o treino de quarta, não adianta ficar pegando esse treino de quarta-feira e ficar empurrando o treino de quarta para quinta, de quinta para sexta. Você tem que diminuir o volume e a intensidade do treino de segunda-feira. A sua rotina tem que ser fixa. Qual que é o dia que você treina? Eu tô te perguntando, qual que é o dia que você treina? Segunda, quarta, sexta e sábado? Terça, quinta, sábado e domingo? Isso não muda. Você tem que ser consistente. Isso não muda. O que você tem que fazer? Você tem que ajustar volume e intensidade para que você faça a sua sequência de forma consistente. Para de comer treino, para de enrolar, para de pular treino porque você exagerou. Porque você precisa primeiro encontrar o ponto exato entre estímulo e recuperação. Como que você consegue fazer isso? Treina menos, faz menos intenso, treina menos longo, treina menos volume. Assim você recupera mais rápido. Em relação à intensidade, aí entra a parte talvez um pouco mais científica. Então do volume é isso, tá? Treina menos volume e esse volume tem que permitir com que a sua recuperação, com que você chegue na próxima sessão de treino. Eu não quero dizer que você vai chegar na próxima sessão de treino zerado. Depende do momento. Tem momento que você vai estar zerado, tem momento que você vai estar cansado. Mas agora, a programação do treino que você chegou cansado, ela tem que prever que você está cansado. Ou seja, você não vai fazer um tiro máximo com RPM alto cansado, porque você vai se machucar. Certo? Então, o seu treino intervalado, ele pode ser um treino intervalado. Talvez o intervalado... Aí eu vou deixar com vocês mais complicado, mas em vez de ser um intervalado de sprint de 10 segundos, pode ser um intervalado de cadência baixa, de pedalada mais travada, de 20, 30 segundos. Porque você tem uma chance menor de muita explosão, um movimento muito rápido, musculatura acessória cansada, e daí é uma porta aberta gigantesca para lesão ou para desgaste necessário das articulações envolvidas. Então, é isso. Em relação à intensidade, quando você faz, os amadores eles tendem a fazer os treinos muito intensos. Isso quer dizer,
nós temos no nosso sistema muscular? Você tem os músculos principais e os músculos acessórios. Como o próprio nome diz, os músculos principais são os principais músculos que são responsáveis pelo movimento específico que você está fazendo, correndo, nadando, pedalando. Usando o exemplo da bike, os músculos principais envolvidos na pedalada. Esses músculos principais, eles são assessorados. Não tem isso não, ele é assessorado pelos músculos acessórios, para fazer com que aquele movimento seja mais eficiente. O que acontece? Os músculos principais, eles são muito mais fortes do que os acessórios. Toda vez que você faz muito intenso, você acaba anulando a participação dos acessórios, porque os caras não aguentam, eles são acessórios, eles não são principais. Né? Tem o cara principal e tem o cara que ajuda. O cara principal, ele é o mais forte, o mais resistente, o mais potente, é que nem numa equipe. Né? Não adianta você pedir pro gregário fraquinho, novinho, começando, ele fazer o mesmo trabalho que o cara principal, que é uma locomotiva. Então ele tá ali para assessorar. Se o mais forte, se o capitão sempre fizer o mais forte dele, ele só vai ficar fritando o gregário que acabou de chegar. O que o capitão tem que fazer? Em vez do gregário ser o raçudo, não, eu vou conseguir, cada dia ele termina o treino mais cansado, o capitão, que é o músculo principal, ele fala assim, eu tenho que diminuir a intensidade, eu tenho que fazer 80%, eu tenho que fazer 70% do que eu estou fazendo para dar oportunidade para esse gregário se tornar mais eficiente, porque o cara tem potencial, mas ele precisa de uma janela de oportunidade para treinar. Isso que eu disse é exatamente o que você tem que fazer. O seu treino intervalado, o seu treino de ritmo, que você faz baseado na potência ou na frequência cardíaca, você está considerando aspectos fisiológicos, de solicitação, de demanda de energia, mas você não está considerando os aspectos biomecânicos. Os biomecânicos dessa história se você tiver 80%, 90%, você continua dando ênfase para os músculos principais. Você precisa diminuir 60%, 70%, 50%. Quanto menos eficiente você é, mais você tem que trazer a intensidade para baixo. Para quê? Para você usar um pouco da consciência da pedalada, da corrida, na natação, para permitir com que os músculos acessórios trabalhem. Por que é chato fazer isso? Porque é difícil, é cansativo. Sabe sentar certinho? Quando você senta certinho, passa 1 minuto, você dá a impressão que você está com dor nas costas. Você não está com dor nas costas. Tem vários pequenos músculos, ou o mesmo músculo, como o quadrado lombar, que é um músculo poderoso, mas quando você senta certinho, você começa a solicitar ele de uma forma que ele não está treinado. Por isso que a pessoa fica 1 minuto assim e depois vai soltando. Por quê? Porque o músculo não está treinado. Então você tem que pegar e se propor com consciência a trazer a intensidade para baixo e dar oportunidade para esses músculos serem treinados. Como que você pode fazer isso? Eu não vou discutir sobre padrão de pedalada. Você pedala da forma como você achar que é o certo. Entendeu? Puxa, empurra, o tornozelo sobe, depois o tornozelo desce. Tem gente que eu não sei nem como consegue pedalar. A pedalada se torna tão complexa porque a pessoa empurra o pedal para baixo, puxa para trás, sobe o calcanhar, desce o calcanhar. É uma bagunça a pedalada, mas tudo bem. Não vou entrar nesse mérito. Pega o seu padrão de pedalada, sai para pedalar. Durante 1 hora, presta atenção nesse padrão de pedalada. Volta. Faz um treino, em vez de fazer de 1 hora, faz um treino de 40 minutos a 70% da intensidade que você fez. Então se você fez esse treino a 80%, você vai fazer 70% de 80%, entendeu? A bagunça matemática. Mas o que eu quero que você faça é que você faça menos intenso do que o que você fez. E qual que vai ser o seu objetivo? Você vai prestar atenção no seu pé dentro da sapatilha e você vai fazer o seu pé ficar flutuando dentro da sapatilha. Isso quer dizer que você não vai sentir ênfase específica em momento nenhum da pedalada. Faça isso com RPM de 5 a 10 RPMs mais baixo do que você está acostumado e com a intensidade, com o volume mais baixo que você está acostumado, que senão você vai se machucar. Porque você vai estimular músculos, pequenos músculos e um padrão de movimento que você não está acostumado. Se você não está acostumado, o seu joelho, o seu quadril, o seu tornozelo, ele perde um pouco o alinhamento, ele perde um pouco a orientação. Por quê? Porque você está tirando tudo aquilo que está treinado, você está tentando anular aquilo que você está treinado e você está tentando jogar a responsabilidade
para os músculos acessórios. Só que você não quer dar porrada no músculo acessório, você quer ser bonzinho, você quer tratar bem o músculo acessório. Sabe a história que eu dei do pelotão? Tá lá o capitão na frente, o que o capitão faz? Ele não só diminui a intensidade para 80%, como num determinado momento ele vai para trás do pelotão. E daí quando ele tá indo para trás, ele fala pro gregário que tá lá sofrendo, tá com a língua aqui. Quando você estiver na frente, diminui 10% a intensidade. Porque para você tem que ser confortável. Eu quero que você sinta a responsabilidade de estar na frente, mas eu não quero que você perca o padrão de eficiência por estar na frente. Que é o que acontece, certo? Você vê o cara encaixadinho. A hora que o cara vai pra frente do pelotão, ou a hora que o cara assume o ritmo na trilha, o cara começa a ser raçudo. E quando ele começa a ser raçudo, ele passa a contar com os músculos principais, que já são muito mais fortes, e ele começa a esquecer e não trabalhar os acessórios. E lembra que a gente está falando de competição, a gente está falando de treino, a gente não está falando de competição. Quanto mais esses músculos acessórios, quanto mais eles forem resistentes, potentes, bem trabalhados, mais você sobe a sua performance base, ela passa a ser muito mais alta. Porque esses músculos eles têm a capacidade de ajudar os músculos principais em intensidades cada vez mais altas. Isso é fácil a gente perceber. Por que os ciclistas profissionais eles parecem que são estáticos? Por que é lindo o movimento? Por que é limpo? Por que parece que é fácil? Porque existe uma harmonia entre o movimento e os músculos envolvidos que é muito grande. Quando um atleta profissional, quando ele entra no módulo raçudo, ele provavelmente está fazendo mais força do que qualquer atleta do planeta, não é do bairro. Por isso que ele entra no limite de começar a balançar tudo. Mas esses caras do Tour de France, da Copa do Mundo de Mountain Bike, em geral, olha os caras. Entendeu? Os caras são muito sólidos, eles são muito consistentes. Por quê? Pelos músculos principais? Também. Mas o principal motivo é que os músculos acessórios ajudam a fazer com que isso aconteça. Então, traz a intensidade para baixo, faz vários exercícios que você não vai sentir a intensidade. Você não vai sentir a sua perna inchada, você não vai sim, mas é um exercício de consciência de tentar deixar o movimento mais limpo. Não adianta você trazer a intensidade para baixo e ficar tudo solto. Tenta uma boa postura, relaxa o cotovelo, tenta sentir a pedalada, tenta deixar o seu pé flutuando na sapatilha. Eu não estou dizendo que a forma certa de pedalar é com o pé flutuando dentro da sapatilha. Eu estou propondo que esse é um ótimo exercício, primeiro, para você fazer com que perna direita e esquerda trabalhem de forma mais harmônica, e esse é um treino de musculatura acessória. Se você fizer isso uma vez por semana, um treino de 40 minutos, uma vez por semana, baixa intensidade, baixo RPM, baixo volume, 40 minutos pedalando com o pé flutuando na trilha ou na estrada, você vai perceber que quando você for para o seu treino longo e você quiser usar o músculo principal, a sua pedalada do estilo que você gosta, você vai sentir uma perna muito mais sólida, muito mais firme, muito mais leve, muito mais fácil de ser conduzida, porque ela está sendo assessorada pela musculatura acessória. A última analogia para ir embora, eu tento me concentrar em fazer os vídeos curtos, mas eu gosto de conversar com vocês, aí vai embora. Imagina o seguinte, carro quebrou na estrada, o volante está completamente solto. Então, tem 3 pessoas no carro, certo? O pai, a filha e o filho. Né? Obviamente, o filho e a filha, eles são mais novos, eles são mais fracos. Eles são os acessórios. O que o pai fala? O pai vai para trás do carro e fala assim, ó, eu vou empurrando o carro pelo meio. Né? No meio ali, atrás. A filha de um lado, o filho de outro. Se o pai quiser empurrar o carro balizando única e exclusivamente na força dele, que ele é muito mais forte, ele nunca vai deixar os dois ajudarem, os dois nunca vão melhorar, eles nunca vão melhorar e eles nunca vão conseguir chegar no ponto que eles precisam chegar, por quê? Quem conduz direita e esquerda é a filha e o filho que estão ajudando a empurrar o carro ali atrás. Entendeu? E ele começa a empurrar na força dele, porque ele está ansioso para chegar até o posto de gasolina, ou sei lá onde, porque que eu inventei essa porcaria dessa história, mas ele está ansioso e ele fica empurrando. Daí quando o carro começa a perder a direção direita e esquerda, ele começa a xingar, brigar com o filho, com a filha, faz força, você não está me acompanhando. Daí os dois olham e falam assim, mas a gente não consegue te acompanhar. Até ele conseguir compreender que a força dele tem que ser igual ou inferior, ou só ajudar
a força dos dois, daí eles vão começar a se sentir mais à vontade em colaborar de forma eficiente. Daí os três vão começar a trabalhar de forma mais harmônica, eles vão gastar menos energia, porque como existe uma força mais harmônica, o carro tende a andar mais em equilíbrio, em linha reta, porque não tem um estresse desesperado, que é o nosso joelho pedalando, né? Pode perceber que quando a pessoa começa a fazer muita força, ou ela joga muito o joelho para dentro, ou joga muito o joelho para fora, perde aquele alinhamento, porque os músculos acessórios, eles começam a sofrer muita pressão dos músculos principais. Então, o exemplo da família que está ali empurrando o carro, se você só der a função para o cara mais forte, que é o pai, o filho e a filha que estão ali, eles não têm a oportunidade de aprender a fazer, de aprender a empurrar o carro. Samuca, arranja uma analogia melhor. Mas eu espero que vocês tenham entendido, entendeu? Tem que dar a oportunidade, falar assim, ok, vamos trabalhar juntos. Então, o pai ele tem que ter a consciência que ele tem que trazer a velocidade para baixo, ele tem que trazer a potência dele para baixo e tentar enxergar o que está acontecendo. Ele vai andar tão rápido? Não, mas ele está dando oportunidade para que eles aprendam. Assim, conforme eles forem aprendendo, ele pode fazer o dele cada vez mais intenso porque existe uma harmonia, existe uma evolução. A analogia foi péssima, mas eu espero que de alguma forma vocês tenham entendido e que eu tenha conseguido entregar essa informação geral do treinar menos e começar a se balizar um pouco pela recuperação e pela consistência da semana e menos intenso para que você tenha a oportunidade de trabalhar os músculos acessórios. E esse momento do ano e talvez os 2 primeiros meses do ano é um ótimo momento para fazer isso, porque você tem mais calma de que já passou o ano, não adianta querer ficar ansioso para que o próximo ano comece, que tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente se você fizer algo diferente e se você começar mais eficiente. Lembra, quanto mais eficiente você é, menos energia você gasta, você pode decidir o que você faz com essa energia. Você pode ir mais longe ou ir mais intenso, desde que você se torne mais eficiente. Acho que é isso. Abraço, descarrega os comentários. O bate-papo foi longo, hein? Tem alguém aí ainda? Abraço, galera. Tchau.